Nós vamos agora passar a palavra ao nosso companheiro José Amaral, que na Casa do Caminho vai falar sobre as casas do caminho. Com a palavra, o companheiro Amaral. Oi. 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 Só mais um. Oi. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Bom dia, gente. Bom dia. Vocês são animados demais. Domingão desse. Nossa, estou vendo até o Magner, saiu lá de Santo Antônio do Amparo. O que você está fazendo aqui, meu filho? Ari, olha lá o Ari. Gente boa. Eu acho que dá alegria para a gente você escutar umas músicas dessas, você escutar o coral começa, cria o clima, aí você fica imaginando, porque a gente não é médium, a gente é pé de chinelo ainda, o clima espiritual que deve estar aqui dentro dessa casa. Eu fico com a boa inveja de um Chico Xavier, desses grandes médiuns que conseguem enxergar e registrar o ambiente espiritual enquanto ele está acontecendo. Nós estamos reproduzindo uma situação de mais de 2000 anos. Quando a gente fala dentro de uma casa do caminho, nós estamos reproduzindo os primeiros tempos do cristianismo. Essa aqui é uma casa do caminho. O primeiro nome dos cristãos foram homens do caminho, adeptos do caminho, né? Aqueles que estavam lá na estrada de Jope, de Jerusalém até Jope, que criaram uma casa logo após a morte de Jesus, como uma forma de tentar vivenciar as lições que Jesus deixou para nós, que é a simplicidade, a solidariedade e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, aquelas pessoas que eram carentes desse amor, carentes dessa proteção, tinham o seu lugar lá na casa do caminho. Aquelas que adoeciam e não tinha ninguém por elas para tomar conta, estavam lá. A canção toca fundo da gente, as lágrimas são justificadas, e você, Léo, não precisava ter pedido desculpa, não. É muito louvável e bonita uma lágrima que sai exatamente da emoção. Eu acho que o verdadeiro artista, se não tiver essa emoção, ele apenas reproduz sons e palavras. Quando canta com a alma, quando canta com o coração, aí as lágrimas fazem parte. E quem cuidou e quem socorreu o pai foi o filho adotivo, porque era o filho do coração, porque era o filho da alma. Às vezes a gente perde esses contatos, e a Casa do Caminho é um tipo de instituição, desde aquela época, nesses moldes. Não tem complicação numa Casa do Caminho. A única coisa é acolhimento. E olha que a palavra do acolhimento, a palavra acolhimento, a palavra acolher, ela já tem o seu significado extraordinário. Trazer ao colo. Acolher é trazer ao colo. Não preciso falar mais nada, porque o significado de Casa do Caminho é isso: acolher. Traz ao colo e cuida. Cuidar, amar.
Então, quando a gente pega, por exemplo, por esse meio, fica difícil da gente errar. Todas as histórias, por exemplo, aquela Casa do Caminho, a primeira Casa do Caminho criada, ela deixa de existir no ano 40. No ano 40 depois de Cristo, ela deixa de existir. Porque, por perseguição de Herodes, Agripa, logo depois os fariseus tomam conta dela e passam a utilizá-la, e no ano 70 ela é derrubada pelo general Tito. Aí ela sai de cena, mas ficou tão profundamente enraizado no coração das pessoas, dos seres humanos, que ali estiveram, que ali receberam o acolhimento, que muito provavelmente no mundo espiritual esses seres que foram acolhidos, que foram cuidados, que foram amados naquela casa, promoveram um movimento que não deixou a humanidade esquecer aquele primeiro instante. A doutrina espírita, por sua vez, como revivescência do cristianismo primitivo, traz à tona essa filosofia, essa maneira simples de acolher o outro, de respeitar um mandamento de Jesus: amai ao próximo como a ti mesmo. Ele apenas pedia que nos amássemos muito, como ele nos amou. É uma referência e tanto, que nos amássemos como ele nos amou. É bem verdade que ao longo da história, uma história de guerras, uma história de tentativa de domínio, uma história de incompreensões, de ignorância no sentido espiritual, de imediatismos, de tentar resolver apenas as questões mais próximas de nós, fome, abrigo. A gente esqueceu, em grande parte do tempo, a maioria de nós esqueceu, mas ficaram aqueles que trouxeram os conhecimentos. A doutrina espírita, os espíritos, os amigos espirituais trazem novamente esses ensinos e essas práticas para os nossos tempos. Uma contribuição extraordinária é exatamente do nosso querido Chico Xavier, que está tão em evidência, e por isso eu gostaria de resgatar, talvez na fala nossa, essa prática da Casa do Caminho. O que é a Casa do Caminho? É só isso. Locais onde se acolhe, onde se dá o abrigo, se dá o alimento, se dá o ombro, para que a pessoa possa confessar suas mazelas, apoiar-se, aprender o Evangelho, aprender a ser um ser humano de bem, a voltar para o seio da sua família, aprender a perdoar os que agrediram, aprender a se perdoar e seguir sua vida, e seguir sua trajetória evolutiva. É por isso que eu proponho uma homenagem a Chico Xavier, que está no ano do centenário do seu nascimento. Nada mais justo do que a gente pegar um ser que fez da sua própria vida um ser que é por si só a Casa do Caminho. Chico encarna a Casa do Caminho. Aliás, quem já viu o filme percebe que o personagem principal do filme não é o Chico Xavier. A personagem principal do filme é a capacidade de amar de um ser humano e que se torna perene, constante ao longo do tempo. O amor do Chico é o personagem principal. Então,
ele é todo acolhimento. Ele é exatamente aquilo que Jesus gostaria que todos nós fôssemos, desde o início. Servidores, acolhedores. Qualquer pessoa que chegar perto da gente, a gente tem uma predisposição para servir. A palavra mais importante, a palavra mais bonita, seria disponibilidade. Que é aquela questão fácil da gente ouvir, mas difícil da gente compreender a prática. Paulo de Tarso, responsável pela sua história e por trazer até nós, através da doutrina espírita, um conhecimento mais profundo do que acontecia na Casa do Caminho, porque ali começa toda a sua história. Ele vai até a Casa do Caminho, assiste, vê o que é o trabalho das pessoas, e como bom fariseu, como bom doutor da lei que era, achou estranho, aquilo ali era contra a doutrina dele. Não sossegou enquanto não apedrejou Estevão. E dali para frente começa o desenrolar de um ser humano que aprende a palavra disponibilidade do modo mais difícil, que é o de reconhecer as suas próprias fragilidades, de reconhecer a sua própria cegueira. No caminho de Damasco, indo em perseguição a Ananias, ele vê uma luz, e só pela grandiosidade da luz ele olha e fala: meu Deus. Da voz ainda vem Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, ele perseguia, mas não tinha muito bem o que significava. Ele era apenas uma pessoa disciplinada. Ele era um defensor da sua doutrina. Boa característica num ser humano que luta por aquilo que acredita, que vai em busca da consolidação daquilo em que acredita. O duro é quando a gente acredita em alguma coisa que nos destrói, que destrói o outro. E ali ele aprendeu, naquela luz e a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Simbolicamente ele se torna um cego diante da realidade, diante da verdade. Literalmente, no sentido figurado e no sentido físico, ele cai do cavalo. E na queda ele já promove uma mudança interior, porque em cima do cavalo ele era o Todo-Poderoso, que porque queria acabar com os homens do caminho, com os seguidores de Jesus de Nazaré, com os seguidores do Nazareno. O cristianismo ainda não existia, vai existir mais na frente. Quando ele cai do cavalo, de Todo-Poderoso, na hora que ele cai, ele já cai na posição de servo. Porque ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, de perseguidor a servo, num átimo, mas não é um passo de mágica. Ninguém evolui aos passos de mágica. Nós não conseguimos. Ele teve que ir ruminar isso aí. Ele teve que ir para o seu deserto interior, simbolicamente. A gente, quando tem alguma coisa atormentando a nossa vida, a gente vai para o deserto. A gente vai para um lugar onde fica só nós. Quantos deprimidos estão nos seus desertos e não estão aproveitando a oportunidade de fazer acontecer as transformações necessárias? Às vezes se entregam, simplesmente, e não conseguem levantar. Nós precisamos de aprender a esse levantar. Quando alguma coisa nos instiga e nos mostra uma outra realidade muito mais ampla do que a gente imagina,
do que a gente acredita, a humildade de levantar e olhar e mudar as nossas posições. Senhor, o que queres que eu faça? Ali ele estava se colocando disponível. Estou às suas ordens. Vá, e lá em Damasco você vai encontrar com a pessoa que vai lhe tirar a venda dos olhos. Ele chegou até Ananias, e Ananias simbolicamente o esclareceu, fez ele enxergar uma outra realidade, tirou a casca dos seus olhos, tirou a venda dos seus olhos e fez ele enxergar uma outra realidade. E aí, como todo mundo que está num determinado caminho e aparece um outro caminho dizendo que a verdade, que a realidade é muito mais ampla, pira o cabeção mesmo, entra em parafuso. Aí é preciso ruminar. Vocês sabem o que é ruminar? O pessoal mais antigo sabe, essas crianças nem sonham. Ruminar é quando o boi come, depois, quando ele acaba de comer, aí ele fica, né? Quando acontece com a gente, eles chamam de refluxo. Mas com o boi é normal, natural. Aquilo volta e ele dá mais uma mascada e tal, e volta de novo. É até ruim da gente saber como é que é. Eu não vou ficar entrando muito em detalhes, não. Mas ruminar é isso, no sentido espiritual do termo. É fazer reavaliações. É observar o que a gente realmente tem como sustentação da verdade, da realidade que nós estamos inseridos. E aí a gente tem que agradecer muito a Chico Xavier, que trouxe às claras a história de Paulo, a vida dos primeiros cristãos, na série em que Emmanuel conta com maestria essa história para nós. Então, em homenagem a Chico, nós vamos passar para aquilo que seria a prática dentro de uma casa do caminho. A prática de tirar ou de acolher e pelo menos tentar fazer com que os sofrimentos de todos nós passem mais rápido, passem mais depressa. Eu peguei uma mensaginha de Chico no livro Passos da Vida. O autor espiritual é Albino Teixeira, em que ele fala literalmente: o que mais sofremos no mundo? O que faz a gente sofrer mesmo? Porque está tudo relacionado. O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade. O que mais sofremos no mundo é o desânimo de superá-la. Quantos de nós caímos quando a dificuldade aparece? Qualquer dificuldade, dificuldade do relacionamento familiar. Eu desisto e saio pelo mundo afora. Nego o perdão, nego a compreensão, nego a humildade e saio para o mundo. Já que o mundo não é do jeito que eu quero, então não interessa mais. E sai para o mundo. E tenta fugir de si mesmo. É uma procura de si mesmo. Quando a gente sai procurando algo. E esse algo, às vezes, está mais próximo do que a gente imagina. Está dentro de nós. E é preciso a gente encontrar isso. É preciso a gente ruminar isso. Às vezes, a duras penas. Às vezes, andamos como errantes pelo mundo. Desencarnamos, continuamos a errar no mundo espiritual. Reencarnamos, continuamos. E os mesmos problemas, que é
a dificuldade de enfrentar as nossas dificuldades, sem trocadilho. A dificuldade da gente encarar. O que é que está acontecendo comigo? Por que é que eu não estou conseguindo perdoar esse filho, essa esposa, esse pai, essa mãe? O que é que me incomoda tanto neles? Por que eu estou sentindo isso? Será que só eles que estão errados ou será que eu também tenho algum erro? A capacidade de enfrentar dificuldades, levantar e procurar soluções. Aí é a hora que a gente começa a entender o seguinte, que tem gente que não gosta da solução. Tem gente que gosta do problema. Tem gente que é viciada no problema. Às vezes a solução está pertinho. Não, eu avisei. Ele gosta do problema. Ele não quer a solução. Aliás, se você mostrar para ele a solução, ele vira para você e fala, vai tirar meu divertimento aqui? O negócio é dificuldade. Tem gente que gosta de criar um obstáculozinho para tornar a vida. Se não tiver nada, está tudo acontecendo a mil maravilhas. O céu está brilhando, os passarinhos estão cantando, a vida está uma delícia, você respira, tem um oxigênio perfeito numa fazenda, isso aqui é uma fazenda. Ele olha e fala assim, parece que vai acontecer um trem ruim hoje. Esse trem está bom demais para ser verdade. Ele não aceita que a vida pode ser boa, que as coisas podem ser boas. Então ele não consegue relaxar e buscar soluções. O que mais sofremos no mundo não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é aprovação. A aprovação, quando ela aparece, pronto, a pessoa, vamos embora. Tem gente, meu pai, como vocês conhecem, era um filósofo de roça. Filósofo de roça é aquela figura do alto da sua sabedoria, ao longo das traulitadas que a vida dá. Se estiver fazendo um cigarrinho de pai ainda, ele fazia. O mais importante para ele não era fumar, era fazer o cigarro. Às vezes ele ficava tempos e tempos enrolando o cigarro, sem acender. Era só o calmante de fazer o cigarro, de enrolar o cigarro. Ele sempre falava para a gente assim, a gente nunca deve correr do rastro da onça. Se você quiser correr mesmo, espera você ver as pintas da bicha. Porque correr só do rastro é feio. Tem gente que simplesmente morre de medo da doença. Eu me lembro que aqui é o seguinte, no Brasil nós temos uma experiência extraordinária, porque nós já vivemos sem inflação, com hiperinflação, e agora sem inflação de novo, ou com inflação sutil. Quando a gente não tinha inflação, se alguém falasse que, por exemplo, um país vivia com inflação de 80% ao mês, todo mundo fala, nossa, como é que ele dá conta? Ninguém dá conta não, hein? Ou seja, recapitulando a velha filosofia do meu pai, que era o filósofo. Desgraça é grande demais só quando está longe. Quando chega perto, você enfrenta. Nós enfrentamos inflação de 150%. E até tem gente que ainda tem saudade.
Tem gente que tem saudade. É incrível. A gente se acostuma com tudo. A vida. Então, o que mais a gente sofre não é a prova. Na hora que você já está no meio da prova, você enfrenta. Tá certo? A gente aprende isso muito simplesmente. O que mais sofremos no mundo não é a doença, é o pavor de recebê-la. Câncer, enquanto está no outro, você nem passa perto. Nossa Senhora! Tem gente que nem fala o nome, que é a doença ruim. Não fala nem o nome. Mas o câncer aparece e você olha para a vida e fala assim: valeu, vamos embora, vamos enfrentar. Não tem outro caminho mesmo, então agora é ir. E aqueles que têm um apreço pelas soluções, pela luta, pela bravura, passam e às vezes nem passam perto. Às vezes a gente está fantasiando. A gente fantasia demais da conta. É o que gera os nossos sofrimentos, na maioria das vezes. É o que a gente imagina. É o que a gente fantasia. E não a realidade. A realidade é muito mais simples do que a gente imagina. Eu aposto que vocês nunca pensaram em Jesus no seu cotidiano. Quando a gente vê a história de Jesus, a gente vê só os pontos altos, tanto negativos, né, do sofrimento que ele teve, dos erros dos seres humanos para com ele, e os seus momentos de alegria e de prazer de nos ensinar como ser. Mas Jesus viveu 33 anos, segundo a história. Então, 33, em um ano, gente, são 365 dias. Faz um exercício e a gente vê Jesus no seu cotidiano, levantando cedo, indo para a marcenaria, fazendo uma mesa, comendo um pãozinho, almoçando, jantando. Vida comum. Ele viveu isso. Ele teve oportunidade de viver isso. A nossa vida também. Porque às vezes tem gente que fala: nossa, mas não acontece nada na minha vida de bom, né? Fica esperando que a vida de herói aconteça. Não. Vidas humanas são vidas humanas. Todo dia, 24 horas por dia. Momentos chatos, momentos alegres, momentos felizes. Momentos que você empurra com a barriga. Momentos que você come meio demais e fica com aquela ansiedade. Amém. Parece que eu estou querendo um trem, não sei o que é. É a vida. Todos nós passamos por isso. E é essa a beleza da nossa história. O que mais sofremos no mundo não é o parente infeliz. Não é o parente infeliz. É a mágoa de tê-lo na equipe familiar. O problema não é o parente infeliz. O problema é você olhar para ele e falar: oh, desgraça, gente do céu. 10 pessoas numa família e um cisma de ser aquele que a gente preconceituosamente chama de bode expiatório ou ovelha negra. Olha que coisa mais preconceituosa. Eu já gosto de pensar: ovelha branca num bando de ovelha negra, né? É só para fazer a diferença. É o diferente. O que a gente esquece é que esse diferente, ele é que denuncia os problemas da família. É por isso que a família não gosta. Família de 10 pessoas, tem um que não avança, tem um que não anda, tem um que mostra os problemas. Esses problemas são os problemas que a família tem.
Mas ele, por ser mais sensível, mais susceptível, denuncia isso em sintomas. Aquele, entre aspas, ovelha negra, é o que denuncia as mazelas que a família tem. É por isso que a pessoa passa perto, e não adianta, você não vai ficar livre dele muito fácil, não. Porque você vai ter que amá-lo e assumir o seu amor. Você pode evoluir o tanto que você quiser. Quer ver? 10 irmãos, você passa e está pela rua, caído, alcoolismo, drogas, desistiu da vida, perdeu as referências interiores e exteriores, entrou em profunda depressão, desistiu da vida. O outro que está com um carro bonito, que passa pela rua, dá conta de olhar aquele irmão que está caído na sarjeta e seguir em frente sozinho, tranquilo, feliz? Não dá conta. É por isso que vocês podem evoluir até o quanto vocês quiserem, mas se ficar um para trás da família, vocês vão voltar para buscar. Alcione, quem já leu a história dela, Renúncia, Emmanuel, um livro que todo mundo tem que ler. Ela evoluiu a ponto de ela, por ela mesma, não ter necessidade de reencarnar mais num planeta como o nosso. Mas ela olha para trás e vê o grande amor. Mas tem um amor lá que eu não posso ir sem ele. Eu tenho que ir lá ver se eu trago aqui a porqueira. Acho que a palavra mais carinhosa que eu consigo achar é essa. Eu tenho que ir lá buscar aquele porqueira. E vem. Coloque o sentido de família como a família humana. Então não adianta a gente querer evoluir e a gente olhar para trás e ver que um Hitler está atrasado. A gente tem que ir lá buscar ele. E vai com todo carinho. Vamos lá, meu filho, vamos ver se cria juízo nessa cabeça. Vamos lá. É o que nós precisamos entender para acabar com os nossos sofrimentos. Não é o parente infeliz que nos faz sofrer, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Se a gente perdoa essa mágoa nossa, se a gente limpa essa mágoa nossa, não tem mais irmão difícil, não tem mais sogra difícil, sogro, cunhado, não tem mais. Não tem mais chefe difícil, funcionário difícil, vizinhos, não tem mais. E a gente começa a entender esse amor que o Chico, tomando como referência Jesus, ensinou e ensina para nós a todo instante. O que mais sofremos no mundo não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é o fracasso que nos faz sofrer. Aliás, a gente tinha que aprender a tirar o valor do fracasso na nossa vida. Nós estamos numa sociedade em que a ideologia é a ideologia do sucesso, custe o que custar. É a sociedade dos ganhadores. Perdedores não tem espaço. Mas os que realmente conseguem seguir em frente são aqueles que são perdedores e aprendem através de seus erros, aprendem através de seus fracassos. Esses vão em frente. Os que não erram, os que agem dentro das medidas certinhas,
não se espera muito dele, porque o aprendizado fica superficial. Pedro, braço direito do homem, negou 3 vezes. Aliás, tem um filme lindíssimo, chama O Manto Sagrado, antigo. Vocês lembram dele? O Manto Sagrado. Quando o comandante, o tribuno, Caio Galo, se não me engano, comanda a execução de Jesus de Nazaré, logo depois ele fica traumatizado, enlouquecido mesmo, com o fato. Porque ele encostou no manto e o manto queimou. Mas não é porque o manto queimava a sua consciência, o peso na consciência. Então ele saiu e depois de tanto que ele estava desorientado, ele voltou para a região da Galiléia e lá ele encontrou as pessoas que tiveram com Jesus. E uma dessas pessoas era Pedro. Aí ele fala para Pedro e confessa a Pedro o seu peso na consciência, achando que Pedro foi sempre assim com Jesus, né? Aí Pedro diz para ele, assim, você era apenas uma pessoa que estava cumprindo ordens, eu não, eu era o seu discípulo, eu era o seu amigo, eu era o mais próximo dele. Só neguei 3 vezes. Na hora que o prenderam, eu neguei a existência dele, neguei que era amigo, me afastei, fiquei com medo. Todos nós temos os nossos problemas. Quem lê a história de Santo Agostinho, para chegar até a condição de ser um grande educador, um grande mestre, até na nossa doutrina espírita está lá Santo Agostinho, era um homem que errou muito, mas muito. A história, a mãe dele, tadinho, desistiu dele. Falou, não, esse menino não vai ter jeito mais não, eu desisto. A vida dele era só erro. Mas aí, se a gente aprender o que o erro, o que o fracasso significa na nossa vida, não importa quantos tombos eu já dei, o que importa é quantos tombos eu não darei, porque eu aprendi com os tombos que eu dei. Duro é você levar um tombo e não aprender com tombo. Aí é errar 2 vezes na mesma coisa. A sabedoria popular fala assim, quando a gente erra uma vez, ótimo, mas errar 2 vezes na mesma coisa é burrice. Não é isso que o povo fala? E é sábio. O que mais sofremos no mundo não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. As pessoas serem ingratas, o problema é delas, não nos faz mal. O problema é a gente aprender a amar sem querer alguma coisa em troca. A gente sempre ama querendo uma contrapartida, né? Tem gente que até faz isso um lema de vida. Não, eu só amo se a pessoa me amar. Não, quem não me ama, aí também não vale a pena também não, né? A gente vai só para lá, a pessoa faz disso um mercado interno, mental. Amar é quando você age e não tem a esperança de uma contrapartida. Quando Jesus ensina para a gente, se você quer realmente dar um jantar na sua casa, convide aqueles que não têm condições de te oferecer um jantar. Porque se você convidar só aqueles que têm condições de te oferecer um jantar,
Você está esperando ser convidada, para ser convidada. E ai se a pessoa não convidar, fala, não é possível, que mal agradecido, a gente fez um festão para ele lá em casa. E nem para convidar a gente, não convida. Ah, nem. Gente desse tipo, não dá não. O que você está fazendo? Então você está fazendo um investimento. Isso é capitalismo. Predatório ainda por cima. A ingratidão, por si só, não é problema nosso. A ingratidão não nos faz sofrer. Porque é problema do outro. É um sentimento dela, não meu. O que me faz sofrer é que eu estava esperando o agradecimento. Eu fiz já esperando. Falei, eu vou te emprestar essas 10 contas aqui, mas depois você lembra disso. E tem uns que não deixam você esquecer, não. Era preferível você nunca ter pedido. Porque você paga com juros, correção monetária, bônus, gorjeta, né? Até além da conta. Olha que maravilha que a vida vai ensinando para a gente. O que mais sofremos no mundo não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Eu ser pequeno, eu ser sem condições financeiras, isso não é problema. Ao contrário, pode ser às vezes até as soluções para a minha história espiritual. O que me faz sofrer é que eu fico me comparando sempre com o outro. Aquele vizinho comprou uma BMW do ano. Eu vou te contar uma coisa. Nem. E aí vem a inveja. Vocês sabem o que é inveja, né? Inveja não é você desejar o que o outro tem. Desejar o que o outro tem é até saudável, né? Porque você fala, não, maravilha, cara, eu estou torcendo para você. Eu tenho em você o meu referencial. Vou lutar para conquistar também. E você está me dando uma lição. Oi, valeu, eu agradeço. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que está aqui querendo escutar essa palavra porque está querendo ser como Jesus. Está vendo? Nós temos nele a nossa referência. Então, entre aspas, nós desejamos o que ele tinha, o que ele era. Isso não é inveja. Inveja é quando eu permaneço na minha condição de inutilidade, de improdutividade, e desejo que o outro que conseguiu não tenha. Porque quando ele tem, ele me obriga a tentar buscar. Então eu falo, fica quieto, menino. Não conquista nada não, que senão você me obriga a ter que andar também para conquistar. Eu não posso ficar para trás. Então isso que me incomoda. Incomoda é que o outro tenha. Então eu fico. A inveja é que é a coisa que fica assim, velho. Eu vou te contar uma coisa. Podia bater aquele trem num poste, que aí acaba com isso. Desejar que o outro não tenha o que ele conquistou. Isso é inveja. Isso que corrói a gente por dentro. E que cria os nossos sofrimentos. E que depois a gente vai ter que buscar as casas do caminho. Para que a gente possa curar isso. A casa do caminho serve para isso. Curar essas nossas feridas, essas nossas mazelas internas. E nos fazer seres humanos capazes de nos tornarmos casas do caminho. Somos nós a casa do caminho. Não é uma casa. Somos nós. Esse é o sentido. Que cada um de nós nos transformemos em uma casa do caminho. Que abriga
Jesus, que abriga os conhecimentos que Ele nos passou. E que qualquer um que se chegar a nós, bebe da fonte. Bebe, se alimenta da fonte. O que mais sofremos no mundo não é a injúria, é o orgulho ferido. Se alguém me chamar de baixinho, não tem problema. O problema é que o meu orgulho fica ferido, porque eu não me perdoo por ser baixinho. Aliás, toda vez que eu falo no tal do baixinho, eu lembro do Zaqueu. A música do Zaqueu aqui, vocês viram que lindo? Zaqueu para mim é uma referência. Primeiro porque eu também sou baixinho. E Zaqueu para mim é a referência de humildade. É a pureza da humildade do jeito que ela precisa ser. Quando Jesus estava passando, ele subiu num pé de sicômoro, que é um pé de figo que dá em árvore. É uma figueira diferente. E ele subiu para ver Jesus. Como Jesus era o psicólogo dos psicólogos, ele já fez o diagnóstico só de ver a cena. Ele já viu que o caboclo era um tampinha, desse tamanho assim mais ou menos. Ele era quase anão, simbolicamente. E uma pessoa pequena, vocês podem ter certeza. Sério, estou falando de experiência própria. Baixinho é rusguento, gente. Baixinho é invocado. Baixinho que acha que é grande, mas não rebaixa nem a pau. Você bota um galinho garnizé num quintal, ele bate nos galos grandes. Sobe no toco e vai, meu filho. E é rusguento, bicho. Baixinho que sobe em árvore só pode ser uma coisa: humilde. Porque ele já reconheceu a sua pequenez, sabe da sua pequenez e já está buscando solução para ela. Baixinho invocado, baixinho orgulhoso, mas não admite que é pequeno de jeito nenhum. E que é isso? Vê o que aí, rapaz? Não tem nada para ver não. Vou ver nada aí não, rapaz. O que é que tem aí para ver? Subiu. Baixinho, quando é invocado mesmo, arruma um sapato dessa altura. Só para ficar mais alto. Orgulho. Mas como Jesus percebeu a alma daquele homem baixinho, que se reconhece como tal, ele falou: ai, aquilo ali vale a pena. Vou jantar na sua casa hoje. Jesus era desse jeito. Se ele gostasse de uma pessoa, ele se convidava para jantar na casa dele. Vou jantar na sua casa hoje. Importa que eu vá jantar na sua casa hoje. E foi. Os discípulos ainda avisou, falaram: mestre, ele é um publicano. Publicano era gente, entre aspas, de má vida, considerada preconceituosamente. Ele era um fiscal. Naquela época ninguém gostava de fiscal. Foram jantar na casa do Zaqueu. Chegaram lá na casa do Zaqueu, entraram. Olha a cena. Mestre. Na hora que entrou dentro da casa, o Zaqueu já veio e falou: mestre, se o senhor me mostrar que eu dei prejuízo para alguém, que eu defraudei alguém, por favor, me diga, porque eu vou agora restituir 4 vezes mais. Não vou depois, não, eu vou agora. Mostra para mim se eu defraudei alguém, se eu dei prejuízo para alguém. Se isso aconteceu, eu vou agora restituir 4 vezes mais. Quem faz isso só pode ser humilde.
Porque o humilde, quando descobre que errou, ele levanta na hora e vai corrigir o erro. Ele não justifica erro. Para que você vai justificar erro? Erro não se justifica. Erro é erro. Só serve para uma coisa: aprender com ele, superá-lo e seguir em frente. Justificar, fazer ficar justo. Mas é erro. Erro não tem jeito de fazer ficar justo. Então não justifique, apenas corrija e siga em frente. O orgulhoso não. O orgulhoso prefere a culpa. Não. Dei prejuízo fulano. Nossa Senhora, vou ter que sofrer mesmo. E prefere o sofrimento, prefere a autopunição. Prefere as dores que a vida vai lhe trazer pela sua própria condição de orgulhoso. Mas não vai para rebaixar. Eu não vou rebaixar na frente do outro. Me desculpa, eu te dei prejuízo e vou ter que restituir alguma coisa. Não. Se eu for lá, ele monta em mim. Não. Sofro, mas eu sofro minhas custas. Ninguém tem conta com isso. Orgulho. O que mais sofremos no mundo não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os alvitres. Eita, a tentação não tem problema. Até Jesus teve o seu dia de tentação. O problema é, diante da tentação, a gente fica assim, será que esse trem funciona mesmo? É por isso que eu sou a favor de prender quem é vítima de trambiqueiro. Quando Jesus fala que só lobos caem em armadilhas para lobos, ele está querendo dizer isso. Você recebe, você vai lá no banco, pega o seu dinheirinho, põe no bolso. Chega na esquina, tem um trambiqueiro. Eu estou com um bilhete, premiado aqui, 100 mil. Mas só que eu estou sem tempo. O problema está acontecendo é que eu estou com uma pressa danada. Eu vendo ele para o senhor. Eu vendo ele para a senhora. Só me paga R$1.000. E depois, quem sabe, a senhora vai lá com mais calma e tal, resolve esse negócio. Mas eu não estou tendo tempo agora. Aí o olho cresce. Nossa Senhora, eu vou ganhar 99. Vou ganhar 99 na moleza agora. E embarca. Eu, se fosse delegado, mandava prender o que perdeu o dinheiro, R$1.000. Porque pelo menos o bandido queria te roubar só 1.000. Você queria roubar dele 99. É trambique. Só lobos caem em armadilha para lobos. Tem coisa mais sábia do que isso? O que mais sofremos no mundo não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhes os alvitres. Ou seja, a gente fica sempre pensando, eu vou dar uma caidinha aqui. Todo dia a gente faz isso. A gente sabe que é errado. Sabe que está errado. Mas está todo mundo falando mal da vizinha, eu também vou dar meu pitaco aqui e acrescentar alguma coisa. Coisa pouca. Mas nesse momento que eu estiver acrescentando, eu vou me sentir melhor do que ela. Só porque ela anda naquele carrão bonito, é o meu momento. E fiquei sabendo também que aquele dinheiro que ela comprou aquele carro,
É meio estranho. Nunca. A tentação é isso. É a gente saber que está errado. E vai assim mesmo. E embarca. Para que a gente se sinta superior, para que a gente se sinta melhor. Isso é o quê? É o afago do nosso ego, do nosso egocentrismo, do nosso orgulho. E a gente deixa de ser caridoso. A gente deixa de ser misericordioso. A gente deixa de acolher, trazer no colo a pessoa. Por mais que as pessoas cheguem e contem as misérias dos outros, se a gente quiser mesmo ser uma casa do caminho, a gente precisa de acolher esses miseráveis com o olhar do coração. Misericórdias. Olhar a miséria do outro com o olhar do coração. Nunca acabar de destruir, mas sim acolher. Pois não, eu ajudo. Eu quero ajudar. Se porventura ela necessitar da minha ajuda, eu estou sempre pronto a ajudar. É bom demais viver perto de um ser humano assim, não é? É uma delícia. E para finalizar a mensagem, prestem bem atenção nisso. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Essa doeu. Tem gente que vai esticando de tudo quanto é jeito, né? E enche de botox a cara e a cara fica assim. O senhor está rindo? Estou me esbudegando de rir aqui, né? O senhor está triste? Estou. Minhas condolências, a cara que dá as condolências é a mesma que aplaude e ri. Eu não estou fazendo a crítica apenas nessa coisa, mas são superficialidades. A gente ser bonito, a gente ser apresentável, é uma caridade também. Eu acho que uma das cenas mais impagáveis é a cena do Chico quando coloca a peruca. Que o Emanuel chega perto dele e fala assim: e essa agora? E ele virou e falou assim: é minha aparência. Eu falei assim: mas são aparências, Chico. Eu falei assim: pois é minha aparência. A única coisa que me sobrou é a minha aparência. Aí ele chega perto daquela companheira dele, aquela zelosa companheira dele, ela olha e fala assim: foi o Emanuel que mandou? Foi o Emanuel que mandou? Eu falo assim: nenhuma palavra sobre isso. Mas no fundo o Chico não queria agredir as pessoas com a fealdade, que a fealdade agride. Então, se a gente puder ser um pouquinho mais bonitinho, vale a pena, mas que isso não seja o foco da nossa vida, porque a gente vai perder. A gente vai perder. E é uma ignorância, é uma estultícia a gente se apegar às coisas temporárias. A gente se apega às coisas que são imortais. Ninguém sofre porque aprendeu alguma coisa. Porque são coisas que pertencem ao espírito. A gente sofre porque a gente se apega às coisas passageiras. Ninguém sofre porque aprendeu a ser humilde. A gente sofre porque a gente perdeu 10 reais. Porque aí a gente está lidando com
coisas do Espírito, coisas temporárias. As coisas temporárias a gente usa e tem o usufruto delas para aprender a ser melhores como espíritos. Então vamos lá. Fechando a mensagem. Como é fácil perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflições que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós próprios. Isso aqui me deixou num desânimo, eu pensei, gente do céu, então os meus sofrimentos são todos criados por mim. São. Depois de uma semana pensando sobre isso, eu falei assim, é mesmo, o pior que é verdade. A gente não sofre pelo andar da vida, a gente não sofre pela morte, a gente sofre pelas fantasias, pelas coisas que a gente cria em cima disso. E a gente cria, desenvolve, dá volume, sustenta e não tem sentido nenhum. Eu acho que agora então a gente aprendeu a ser sempre uma casa do caminho ambulante. Entendeu o conceito de casa do caminho? É ser uma casa em nós. Onde está o templo que Jesus ensinou a nós a termos? Não haverá pedra sobre pedra. Onde é que ele estava querendo instituir o nosso templo? Dentro de nós mesmos. Casas são apenas casas. Se aqui dentro das casas não tiver verdadeiras casas do caminho ambulantes, o trabalho não sai, o trabalho não se realiza. Então que nos transformemos em casas do caminho. E onde a gente estiver, numa casa do caminho, na rua, no trabalho, na nossa família, a gente seja esse porto seguro que acolhe, que eleva, que nos leva à felicidade. Que Deus nos abençoe. Parabéns pela casa, pelo aniversário. Eu sugiro nós cantarmos um parabéns, não é só? Ou o senhor já vai cantar? O senhor Smith, já está programado cantar o parabéns? Beleza. Então, eu agradeço a vocês pela atenção, pelas carinhas gostosas, né? De sorrir comigo, de meditar comigo. E eu profundamente sou eternamente grato a essa casa por me dar um espaço para que eu possa trabalhar e me aprimorar todos os meses. De público, eu agradeço a direção da casa e a casa. Bom trabalho para todos.